Shalom, igreja. Tudo bem? Tomem os vossos assentos. Noite especial, noite dos filhos se apresentarem e se assentarem na mesa. Amém? É uma dádiva de Deus estarmos uma vez mais. Quem está nos acompanhando através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso culto de ceia do Senhor. Olhe para o irmão aí que está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Diga assim: eu não falto o culto de ceia. E você? Tá bom. Abram as vossas Bíblias lá. Já falou, não já? Amém. É só para falar um negócio com o irmão, parece que você continuou. Segunda Samuel 5, 6, 7 e 8. Se bem que o povo que subiu aqui hoje, na abertura, já pregou. Só vai ministrar a ceia agora, a gente ir embora. Vamos dar mais uma pincelada também. Um dízimo também. Entraram em Jerusalém, saíram, foram no novo, no velho. E glória a Deus pelo ensino que é produzido nesse altar. Todo ensino é maravilhoso. Louvado seja Deus por quem aceita receber do ensino do Eterno. Amém? Vamos à leitura. Segunda Samuel 5, 6, 7 e 8. Vamos? Acelera. Vamos nessa. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui. Até os cegos e os coxos te repelirão. Pensavam: Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. O 8 diz assim: disse Davi naquele dia: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará no templo. Nem cego, nem coxo entrará na casa. Vamos lá para João 5, é o capítulo, versículo do 1 até o 9. É uma leitura extensa, mas muito boa. Tem uma zoada aí, tem? Um zumbido. Tem um zumbido aí. Vamos lá. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém
para assistir a uma festa dos judeus. Diga, festa dos tabernáculos. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos. Diga, cego, coxo e paralítico. Até aí tá bom, eu vou continuar. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha num tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira ou a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira ou cama e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Vamos aí, continua aí em João, vá para o 9, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 até o 7. Podemos seguir? Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez um lodo e aplicou aos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Dê glória a Deus. Agora feche os seus olhos, coloque sua Bíblia do lado e vamos orar. Senhor, exaltado seja o teu nome. Tu és maravilhoso. Que bom estarmos na tua casa nessa noite, com acesso livre, com oportunidade maestral de adorarmos ao Senhor e fazermos a diferença nesse dia sublime que é o culto e o dia que os teus filhos se achegam, se assentam livremente na mesa para desfrutarmos do privilégio de ter o Senhor conosco.
tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é uma grande verdade, porque nós sentimos o teu toque, sentimos a tua presença e temos também experimentado de infinitos livramentos invisíveis. Muito obrigado, porque nessa noite trouxe os teus filhos e eu acredito que eles, assim como eu, geraram muita expectativa, desprendimento, fome e sede, se consagraram, cumprindo uma ação de um ritual de preparação, preparados para estarmos aptos a nos assentarmos contigo. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, mais um mês, mais um dia, mais uma mesa, mais uma chance, mais um milagre. Nós em nossa casa temos experimentado dos teus milagres dia após dia. E queremos tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Fique conosco nessa noite. Seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado. Para a honra, a glória do nome de Jesus. Queremos também repreender toda força maligna, toda ação maligna, toda distração, toda cegueira, surdez e os empecilhos infernais sejam todos repreendidos em nome de Jesus. Declaramos os nossos ouvidos abertos, sensíveis e a nossa mente totalmente preparada para receber tudo que o Senhor tem a nos dar, a nos confiar. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. É isso que eu declaro. De mim mesmo eu não tenho nada, portanto, Espírito Santo, eu conclamo a Ti, imploro a Ti, faça algo poderoso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém e amém. Lá vamos nós. Recebendo acesso através da cura. Amém? Glória a Deus. Eu quero, na medida do possível, explorar essa leitura toda que nós fizemos para você, junto comigo, interpretar também a forma maestral que Jesus tem de mudar decretos, de estabelecer um novo tempo e de mudar a realidade do humano. Eu comecei a leitura em uma ação esporádica, falando de Davi, quando Davi ele está pretendendo tomar Jerusalém. Davi ele vai pleitear uma guerra e os jebuseus vai mandar um recado para ele: não adianta você vir. Não adianta você vir, porque aqui nós somos muito fortes. Nós somos tão fortes que os cegos e os coxos, que nem entrar podem, daí mesmo eles expulsam vocês. Daí mesmo eles vão impedir vocês de adentrarem pelos canais e pelas portas. E aí, quando nós começamos a analisar, você vai ver que Davi é vitorioso. Os jebuseus são descendentes de cananeus, que vêm da linhagem de Canaã. Todo mundo sabe disso, não sabe? Amém. Se não sabia, está sabendo agora. Então, é um povo que deveria ser um único povo, mas sempre estava tendo algumas situações, principalmente no tocante a modelo de administração e gestão do todo, daquilo que era a soberania de Deus.
quando Davi disse, nós vamos entrar, vamos possuir, e nunca mais os cegos e os coxos vão poder entrar onde? No templo. Nunca mais eles vão poder entrar. Às vezes alguém libera uma palavra fazendo afronta a alguém que está vindo a um ataque. Só que o alguém que liberou a palavra utiliza de exemplos de pessoas que estão jazendo com algum tipo de enfermidade ou algum tipo de deficiência e não se coloca num lugar do outro. Davi, agora, ele toma aquela expressão afirmativa dos jebuseus como uma afronta absurda. Primeiro que aqueles homens, segundo toda a lei e os costumes, não poderiam mesmo entrar no templo. Fato. Enfermos não poderiam entrar no templo, permaneciam fora do templo. Isso é uma discriminação. Aí você discute com Deus. Aqui eu só sou o porta-voz do recado. Seus achismos, né? Aí você fala com ele. Que Deus matava, que Deus feria, isso aí é tu e ele. E ele é soberano. Ele é poderoso. A forma que ele monta, desmonta. Ele é Deus, eu sou súdito, sou servo. Então Davi toma aquilo como uma afronta mortal. Só que Davi não é qualquer tipo de homem. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi fala assim, não vão entrar, nunca mais, nem coxo, nem cego. Aí agora a gente vai buscar entender, já no Novo Testamento, o porquê que Jesus ele restaura esses dois povos. Jesus ele é muito preocupado em restabelecer as coisas, porque o acesso é livre. O acesso é livre. Ele não burlou a lei, ele não aboliu a lei, ele aplicou a cura. E o que impedia o coxo, o cego de entrar, já não impede mais. Então, ele é o Filho de Deus. E ele diz assim, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Enquanto eu estiver aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu serei resposta. Enquanto eu estiver aqui, eu mudo todos os decretos que impediam o povo de se achegarem. Então ele está dizendo, eu sou a luz, e quem anda na luz, vive milagre, vive o sobrenatural. Só que a parte aqui de afronta, que o nosso Senhor Jesus ele faz a todo imperialismo, aqui são dois impérios, tá? É bom nós chegarmos dentro de uma análise bem profunda, porque aqui tem o Império Romano e tem o Império Judeu. Tem dois impérios. Anos, Jesus chega para ele e pergunta assim, você quer ser curado? Aí ele fala, querer eu quero, porém o tanque está lá. Só que esse tanque aqui, ele é um tanque criado. Quem criou esse tanque? O Império Romano. Ele criou esse tanque exatamente porque todo o Império Romano, em época, aderiram e eram pagãos. Então, esse tanque ele foi feito e ele foi consagrado a uma entidade por nome de Asclépio, que era o deus da cura, e existiam alguns relatos, inclusive, que dizem que até ressuscitar pessoas, esse indivíduo fazia. Então, esse conto, esse feito,
meio que mágico ou miraculoso para quem recebe, porque só quem faz aquilo que é eterno é Jesus. Então tudo que é feito aqui por mãos de homens é temporal. Agora o que é feito por Jesus é eterno. Então esse Deus Asclépio, ele era um Deus venerado, Deus da cura, Deus da saúde. Então esse tanque, que tinha aproximadamente 13 metros de profundidade, relatos também dizem que dificilmente alguém ia pular ali. Então não é um tanque para pular, ele é um tanque para promover um movimento. Vou repetir. Esse tanque não é um tanque para pular. Esse é um tanque que promove o quê? E você vê, de tempo em tempo vinha um anjo e movimentava as águas. E o primeiro que acessava essa água era o quê? Então esse aqui é um anjo que faz movimento. O tipo de anjo não vem aqui em questão. Só que ele não é um tanque propriamente para pular, porque doente vai pular em uma profundidade de 13 metros. E aí você vai entender o porquê que ele falou. Na realidade, eu não tenho quem me leve. Porque a história que se conta é todos que pularem, ou melhor, o primeiro que pular, fica são. Isso é verdade, ficava, acontecia isso mesmo. Só que eu não consigo chegar até lá. Aí Jesus está dizendo assim, você quer ser curado? Quero, porém. Falou, não, você não entendeu. Ali é fictício. Vou repetir que eu acho que vocês não entenderam. Você quer ser curado? 38 anos jazendo em uma cama. 38 anos sonhando, almejando e vendo o imperialismo pagão, doutrinando, enfileirando e não dando direito a quem quiser vir, beber, ser e porventura ser lavado da água. Não é uma água para acesso para todos, é só um. Jesus, ele é a fonte inesgotável do Pai. Ele diz o seguinte: quem tem sede, vinde a mim. E aquele que quiser, beba. Beba. Quem quiser, beba. Diga acesso para todos. Então, um Deus pagão, um império, estabelece alguns tipos de regras que inviabilizam o acesso a quem realmente manda. Inviabilizam o direito dos filhos se achegarem. Só que esse tanque, ele está de um lado oposto ao que é o lugar que é gerado o milagre. Porque milagre Deus faz, mágica o diabo faz o tempo todo, aspectos alegóricos, né? E movimentos. Quando se fala que é um anjo que está fazendo um movimento, você já acredita que é Deus que está fazendo. Quando fala é um anjo que vai bagunçar ali, vai sacudir a água, você fala, então Deus está lá. Não, Deus está do outro lado. Chega e diz assim, ei, quer ser curado? Querer eu quero, mas eu estou há muito tempo nessa cama. Pronto, lá precisa de um anjo que desce, que sacode a água. Aqui eu libero só uma palavra: levanta, toma teu leito e anda. Aplauda forte a Jesus. Glórias a ti, Jesus, que é o eterno. Então é contraditório, porque tem muita gente naquele lugar. Tem muita gente naquele lugar esperando exatamente o momento que esse anjo vai descer. Chega agora o Rei dos Reis e diz assim: levanta, toma teu leito e anda. Vai.
Ou seja, uma palavra liberada por Deus é mais importante do que toda a organização e estratégia de planejamento da terra. Vou repetir. Deus libera uma palavra e ela vai romper com os teus conceitos. Vai romper com a história de 38 anos que estão lhe contando. Que vai depender daquele tanque, que vai depender daquele anjo, que vai depender que a água seja movida. Jesus, uma única palavra, quebra todos os teus conceitos. Arranca todas as tuas interrogações e frustra tudo aquilo que o inferno estava tentando fazer para impedir você de se achegar e entrar. Eu poderia ir agora lembrando que tem duas classes de povos que não podem acessar o templo e focar nisso. Também eu poderia falar que Davi lançou uma maldição. Nunca mais vão entrar no templo, nunca mais vão acessar o templo. Porém, vai vir Jesus, o Filho de Deus. Ele diz assim, ó, você falou uma coisa, mas eu sou a luz do mundo. Você não entendeu, vou repetir. Davi, há 2000 anos, fala algo, ou há 480, 890, aí cada um estudou de uma forma. Mas imagine um tempo absurdo que passou. Davi libera uma palavra, enquanto Davi está vivo, ninguém entra. Enquanto os descendentes de Davi estão vivos, ninguém entra. Vem Jesus, diz assim, ei, vim aqui consertar duas coisas que foram faladas há muito tempo a seu respeito. Você não entendeu? Eu vim aqui consertar duas histórias que contaram a seu respeito, que você é cego, que você não anda, que você não vai romper, que você não vai crescer. Eu sou a luz do mundo. Aleluia, glória a Ele. Está acreditando muito no que o diabo está falando. Eu tenho que viver a vida inteira viciado, tomando esse remédio e não vai ter cura. Ei, sai disso. Sai disso. Está sendo influenciado por Asclépio, o Deus que promove curas que não geram fundamentos eternos. Fica bom da dor de cabeça hoje, amanhã ela volta. Fica bom da dor das pernas hoje, Asclépio, amanhã volta. Ele diz assim, vem e bebe da minha água. Vem e segura em minhas mãos. Vem, escuta a minha palavra. Escuta a minha palavra. Saindo um pouco desse tanque, vamos viajar para um outro tanque. Nós temos um tanque por nome de... E o outro tanque? Nós temos dois tanques. Siloé e Betesda. Então nós temos um tanque, que esse é um tanque também muito importante. Esse tanque, que é o que tem alguém que se prepara para ir para as festas e tem que passar lá para ser purificado. Aqui fala de um povo que dá continuidade aos ritos bíblicos e não alteram por nada. Inclusive estudos reais, atuais, dizem que esse tanque jorra muito até o dia de hoje. Esse tanque, estudiosos dizem que ele foi estabelecido da parte de dentro de proteção da fortaleza por Ezequias. Ele foi constituído já avisando as nações inimigas, os sírios, quando viessem não conseguissem paralisar o fornecimento de água. Porque tirou a água de uma cidade e matou todo mundo. Então uma engenharia estrutural foi feita e esse tanque que não seca, ele é abastecido por um aqueduto que vinha lá de baixo, que foi uma engenharia moderna para aquele tempo, que até o dia de hoje é estudado. Então essa água vem limpa para nutrir, suprir e abastecer as necessidades do templo. Diga Jesus. Isso. O Pai teve um plano
desde sempre, foi feito um canal de ligação celestial. Chame de aqueduto, chame do que você quiser. Eu chamo de providência dele. Deus perfeito, Deus planejado, Deus organizado, Deus que não perde controle de nada, Deus que espera ansiosamente o seu povo acreditar valor naquilo que é a sua palavra e decidir dia após dia viver essa palavra, colocando em prática. É sofrimento, é luta, mas tem uma palavra. Se tem uma palavra, independente de tudo que estamos sendo acometidos, a palavra dele é eterna. Não é Asclépio, que é remédio para resolver o problema agora. É Deus poderoso, que é médico dos médicos, que é Senhor dos senhores. Então, não é qualquer um que está falando, não é nada de efeito imediatista. É Deus dizendo: esqueça o anjo que sacode, que move as águas. No meio de vós já tem um que é a luz do mundo. Chega nele, chega nele. Só que agora tem um rapaz. Esse rapaz é cego de nascença. Seus discípulos chegam para Jesus e dizem assim: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Aí Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Isso foi providência do aqueduto. Vou repetir. Isso aqui foi providência celeste, para manifestação da glória dele. De tempo em tempo Deus vai usar situações, cenários, para manifestar da sua glória. Ah, ele está em pecado. Não, não é pecado dele. Foi o pai? Não, não é do pai. Foi a mãe? Não, não é da mãe. É Deus dizendo: eu que abro, fecho, crio, estabeleço, tiro, boto, permito a enfermidade chegar, tiro se eu quiser. Então, agora é um negócio já mais complicado, porque esse homem, ele é um experimento para a exibição pública do governo celestial. Esse homem cego, ele vai ser submetido a uma ação de vergonha e vexame. Diga: ainda bem que ele não enxerga. Ainda. Porque se perguntasse para melhorar, você não ia querer. Vou repetir. Eu enxergo, mas enxergo pouco. Você não ia querer que ninguém cuspisse. Você deixa porque não tem nada, não tem porcentagem nenhuma de visão. Então é vexame, é vergonha para quem está vendo do lado de fora. Mas para quem sonha com milagre, esquece. Faz o que quiser, Senhor. Faz o que quiser. Então eu vou falar para você um negócio aqui muito importante. Para de achar que é vergonha. Para de achar que é vexame. Deus, para fazer o que Ele quer, vai precisar submeter a nossa vida a algumas ações vexatórias, sim. O importante é que Ele vai ser glorificado. O importante é que Ele vai ser exaltado. O importante é que Ele não perde o controle. Ah, estava tudo bem ontem, hoje não está. Estava tudo bem agora virou. E Ele não perde o controle. E Ele é soberano. Glória a Ele por isso. Então, Ele chega para esse homem. E para esse homem, o assunto que ele quer ter com discípulos. Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Nenhum nem outro. Aqui é o aqueduto, aqui é o Pai, aqui é a luz, aqui vai ter um manifesto público para vocês começarem a experimentar de níveis extremos, de milagres extraordinários. Ele cospe no chão. Pega o barro, faz um lodo, e está todo mundo olhando. Eco, né? Você está lá dizendo, os pescadores que eu digo.
Aí pega aquilo de saliva. Deixa eu falar um negócio para vocês, posso? Hoje você tem hábito de escovar o dente 2 vezes por dia. Não é? Tem gente que vai 3, 4. Tem gente que vai 1, tem gente que não vai nenhuma. Aí tem que alguém chegar e dizer: ei, você escovou o dente? Não, esqueci. Pô, de lavar a boca, velho. Isso é sujo, viu? Isso é imundo. Só que naquele tempo não tinha Colgate. Nem água direito tinha. Jesus ainda cospe na... Estava cheiroso. Cheiroso. Ah, não, mas era Jesus, despido da sua glória, em vestes de homem, como eu e você, padecendo, escrito está, das mesmas situações, das mesmas condições, dos mesmos tudo. Então ele cuspiu mesmo, como você quando acorda, cospe, bota ali, e passou no olho do rapaz. E está todo mundo vendo. Por isso que tem milagre que você não está recebendo. Porque tem que ser do seu jeito. Tem que ser dentro de uma forma que o anjo faça um movimento, né? Para todo mundo ver. Você viu o anjo descendo? Por minha causa. Por minha causa o anjo desceu, bagunçou a água. E ninguém foi, só eu, o lugar é meu. Oh, coitado. Coitada. Os maiores milagres celestiais ocorrem depois de vergonhas, solitude, necessidade. Nós não sabemos o porquê que Deus faz dessa forma. E Ele não precisa explicar, não. Asclépio que faz tudo bonitinho. Deus não. Deus faz feio. Mas funciona. Resolve. Chega para Paulo. Paulo está doido para se livrar daquele negócio que ninguém sabe. É um monte de mentiroso, inventa um monte de arte. Que ele era A, B, C, que Paulo era um monte de coisa, mas na realidade, Paulo quer se livrar daquilo que poderia ser impedimento de avanço, né? No caminho do ofício que Deus o chamou. Ele quer ser curado, né, daquela carnalidade, ele quer ser liberto, como eu e você, que quantas coisas que você ora, e quando vê, continua ignorante, continua impaciente em algumas coisas. Tem muita coisa que é o cara ser sem vergonha, mas tem coisa que Deus não tira porque é uma válvula de limite que Ele dá pra gente ali. Para sempre que você achar que é crente e tiver um afloramento desse, aí o diabo usa alguém lá de fora, voltou o que era. Então são essas vergonhas que Deus deixa a gente passar também. E Deus não arranca tudo. Ele chega para Paulo e diz assim: você vai orar, jejuar. Mas tem coisas que eu não vou tirar. E por quê? Porque eu vou manifestar de uma água celeste, né? E se tiver totalmente limpo, ninguém percebe que não veio de você. Vou repetir. Se você estiver totalmente limpo, límpido, ninguém vai perceber quando o milagre acontecer que foi de Deus, vai achar que foi você. Agora, quando é alguém miserável, como eu e você, que mesmo depois de cometer algumas gafes, mesmo assim Deus teve misericórdia, cuspiu no chão, falou: vou lhe usar, mas vai ser do meu jeito. Cospe no chão, pega barro, na frente de todo mundo, tá seco, dá mais 2, cuspida, passa no olho, e vai levar esse cidadão, cego de nascença, a uma ação de vexame e vergonha. Porque tem uma distância que ele tem que percorrer até o outro tanque. Qual é o nome do outro tanque?
Siloé. Porque se é enviado, tem que ir, né? Se é enviado, tem que ir. Então não pode chegar já lá, tem que ter uma distância para o cara ir andando e pensando ou conjecturando do que está acontecendo. Ele está com os olhos escuros, mas com uma grande possibilidade de viver o milagre mais importante. Talvez você não tenha a dimensão do que representa esse milagre, porque você já nasceu enxergando. Agora imagine quem nunca teve essa oportunidade. Está todo mundo do lado de fora se preocupando com a sujeira. Ele só está se preocupando com a palavra. Porque a palavra é mais importante do que o processo. A palavra liberada por Deus não te dá garantia de ter um caminho tranquilo. A palavra que Ele liberou, sou contigo, serei contigo. Mas vai ter um monte de embaraço no meio do caminho. Vai ter um monte de empecilho. E a maioria dos empecilhos são empecilhos que nós mesmos causamos, geramos, suscitamos. Por quê? Enxergamos muito já nascendo. Aquele homem ele não tem como julgar a ação de Jesus, mesmo porque ele faz parte de um projeto de Deus para manifestar a glória do Eterno. A questão é que eu também faço parte desse projeto e você também. Só que você só quer estar sendo lembrado no meio desse projeto com a cara limpa. Com a cara limpa, enxergando direitinho. E tem níveis que Deus quer habilitar você, que você vai precisar estar sujinho. Não sujo de pecado, mas sujo da resposta de Deus. Porque às vezes você acha que vai vir de uma forma, mas vai vir quando você estiver fazendo outro tipo de situação. Você acha que vai receber de joelho orando, e talvez você vai receber abraçando alguém sujo. Você acha que para receber esse milagre é pregando a palavra, e na realidade Deus vai lhe dar esse milagre quando você descer e exercer o exemplo da palavra que você pregou. E conseguir manter-se fiel. Esse homem ele vai e faz conforme o mestre mandou. E ali ele tem uma experiência sublime. Você já parou para imaginar e reflita comigo? Você já esqueceu de Davi, que lançou uma palavra maldita. Existia uma lei que impedia eles de entrarem. E aí tinha uma entrada, diríamos hoje, pelos fundos. Essa entrada pelos fundos era a possibilidade de uma água cair na vida de alguém, e esse alguém receber a oportunidade de entrar uma vez mais no templo. Então o problema aqui não é viver a vida e curtir a vida adoidado. Aqui não é curar para sair, aqui é curar para entrar. Eu acho que você não entendeu. Aqui não fala de uma igreja que recebeu limpo, que fala de uma igreja que já recebeu sujo, e o sujo foi limpo. Mas não é para sair, é para ser exemplo para os de lá. Então nós desejamos ver milagre, nós desejamos experimentar que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus se cumpra e se materialize nos nossos dias. Só que tudo que está escrito ali fala de um Deus poderoso, fiel, justo, aplicando milagre, aplicando cura e desenvolvendo um enredo, uma história que na maioria das vezes quem recebeu o prompt da história não aceita ela de livre e espontânea vontade no primeiro momento. Porque você teve planos. Quem pecou? Nem ele, nem os pais. Mas Deus escolheu ele para manifestar de algo sobrenatural. Talvez a guerra, a afronta, não é causa de consequência. Porque Deus chamou você, escolheu você para algo distinto, para algo nobre, para algo extraordinário. E às vezes eu atendo algumas pessoas no gabinete e dizem assim: rapaz, as coisas estão ficando bem difíceis. Falei, então Deus está sendo glorificado. Enquanto eu tenho força, não tem poder. Vou repetir: enquanto eu tenho força, não existe poder na minha vida.
existe habilidade, existe competência, existe conhecimento. Agora, quando eu estou fraco, aí o poder se manifesta. Quando o poder se manifesta, ele é notório, ele é evidente. Todo mundo vê e diz assim: certamente Deus usou, certamente Deus se lembrou, certamente Deus é com ele, com ela. Isso é uma palavra. Ah, mas Jesus não aboliu a lei, não, mas fez milagre dessas duas magnitudes. Qual foi o dia que ele escolheu? Qual foi o dia? Era terminantemente proibido mexer com barro no sábado. Vou repetir: não é só trabalho, barro. Não pode mexer com barro. E não pode submeter o barro à água. Ele falou: não, eu sou a água da vida. Então não é saliva, vexame, não é vexame. Diga: é Deus manifestando da sua glória. Fala com fé, boca mole. É Deus manifestando da sua glória. Isso, glória a Deus. Então ele vai brigar com o sistema. Ele vai corrigir o que Davi falou. Ele vai arrebentar com o império pagão. Vai dizer assim: para de enganar o povo com feitos de mágica. Eu libero a palavra, e a palavra é suficiente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Ele é a palavra. Ele é o autor e consumador. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, você ouvindo isso, soa muito maravilhoso aos nossos ouvidos. Infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que conjecturamos. Ele faz infinitamente mais. Você tem noção do que é isso? Mas esse mais que ele faz não é em ambiente de paz. Sinto muito. Não é em ambiente de paz. Não. É em ambiente de guerra. Ele faz infinitamente mais. Está tudo certo para você morrer. O infinito dele entra. O infinitamente mais entra. O poder dele se manifesta. Ah, é uma enfermidade que não tem cura. O infinitamente dele entra. Então, infinitamente mais dele é uma ação esporádica que ele faz de tempo em tempo na vida de pessoas que entenderam que andar aqui dentro limpo quer dizer que você vai promover milagre lá fora. Agora, andar aqui dentro sujo, você está deturpando aquilo que é o fundamento do tanque que você faz parte. Talvez você está aqui há muito tempo achando que é o outro tanque. Ou então veio exatamente porque está aguardando aquele anjo que vem e sacode. Ou então porque alguém falou: vai ter um ajuntamento, eu vou liberar uma palavra para você. Qual palavra? Que te prende na terra? Ou uma palavra que te leve para o trono do Senhor? Que lá também tem rio. Que aqui a gente busca tanques para saciar a sede. Só que há uma fonte inesgotável. Que Ele que é o que gera. Essa água é gerada no ventre do Senhor. E Ele mesmo nutre, supre e abençoa, superabunda da sua graça. Então agora, esse homem, ele volta, ou melhor, ele não volta. Ele começa a enxergar. Ele nunca enxergou. É uma experiência de criança. Imagina abrindo o olho pela primeira vez, vivendo aquilo que todo mundo falava para ele. Imagine: mãe, como é isso aqui? E a mãe narrava. Pai, como é isso aqui? E o pai narrava. Eu vou segurar aqui na sua mão, ó, aqui nesse canto tem uma pilastra. Agora, quando os olhos se abrem, ele tem a oportunidade.
Qual a diferença daquele que está há 38 anos jazendo em uma cama para o que é cego de nascença? Qual a diferença? Se ambos não podiam entrar no templo. Ah, mas o seu problema é menor do que o meu. Não. Se te impede de ter licitude no templo, se te impede de te dar a liberdade de se achegar perto do Senhor, problema é problema, pecado é pecado, erro é erro. O problema é que a gente quer medir o do irmão. Não, o pecado dele é mais. É mais sim. Então eu posso entrar no templo. Não, não pode. Só quando a luz do mundo... Aí Jesus, ele quebra o paradigma. Ele quebra uma regra. E ele faz esses 2 milagres em meio a um Shabat. E ele perturba os judeus. E ele também perturba o imperialismo. Porque ele vai dar o que resolve. Ele não vai dar aquilo que é uma ação momentânea, de luxúria, de prazer e de contentamento. Ele vai dar aquilo que resolve, impulsiona e te leva para perto de Deus. Ou seja, todas as histórias que contaram, se não teve milagre, se não teve transformação, só foram histórias. Jesus diz assim: ei, eu sou a luz do mundo. E enquanto eu estiver aqui, eu irei fazer com que essa luz invada todos os corações. Então, entenda, nós estamos em uma pregação ou em uma análise de palavra que Jesus desfez um decreto estabelecido, quebrou os muros, arrancou as portas e fez com que o coxo curado acesse, fez com que o cego enxergasse e acessasse. Só que eles começaram a ter o próprio argumento quando chegam para eles e perguntam, porque eles vão se apresentar perante soldados, para que eles tenham a oportunidade de entrar na cidade, entrar no templo. E aí vão perguntar para eles: você já enxerga? E você já anda? Eu encontrei com quem resolve de verdade. Parei de conversa, agora sim eu sei que Ele sim é o autor e é o consumador. Ele é o que muda a história do homem. Ele é o que faz feitos miraculosos de cunho celestial que fica, milagre que permanece, milagre que faz com que até gerações, mais de 2000 anos na frente, vão estar contando dessa história. Então, 2 tanques, um tanque é só para purificação, o outro tanque é para encenação, para aguardar. Você quer qual? Porque ambos têm água. Só que só tem um que foi ligado por um aqueduto. O outro foi uma armação de alguém que se dizia Deus, Asclépio, e dizia que fazia milagre, que curava. Só que era de tempo em tempo. Você não entendeu? De tempo em tempo, é quando for conveniente. É quando você agradar o sistema. É quando você estiver linkado com o sistema. Aí você vai ver o anjo descer. Jesus falou assim: não. Com a luz do mundo que eu sou, não é assim não. Amor, se submeteu, vai começar a vivenciar e experimentar níveis de milagres extraordinários. Então, nessa noite, para ficar bem cravado na sua memória, decretos de impedimento de acesso são quebrados. A água que você bebia, talvez não tenha gerado a transformação, porque você estava baseado em uma ação momentânea de cuidado emergencial. Só que agora Jesus está dizendo: o milagre tem a ver com a luz cravada dentro de você. Quanto mais essa luz estiver radiante, mais você vai viver o milagre. Eu não enxergava, não tem problema. Quando a luz chega, ela dissipa tudo e dá a oportunidade de você enxergar quem de verdade é Deus
e quais são os seus propósitos reais para a sua vida. Porque passamos uma vida inteira dentro de uma igreja achando que estamos constituindo algo para Deus, quando na realidade Deus é que quer nos usar para constituir algo, legado para Ele. Então pare de usar o protótipo da sua capacidade, pare de usar aquilo que são objetivos das suas enquetes, dos seus fóruns de discussões, e se permita encontrar com Jesus, a luz do mundo, porque enquanto Ele tiver, essa luz vai levar você a cumprir algo sobrenatural. Não esqueça também que além dele quebrar os decretos, coxo não entra, cego não entra, entra desde que seja curado. O problema é que há muita simpatia gospel acontecendo e pouco milagre transformador, porque o povo está vindo por uma necessidade, não por um propósito. Se você vem por uma necessidade, a necessidade é atendida, você fica. Se a necessidade não é atendida, você começa a se questionar. Se demora de acontecer, você fala, eita, será que Deus ainda está fazendo nesse lugar? O tanque fala de Deus, não fala de mim nem de você, não. A questão é que você chega e a ação vexatória, você não quer ser submetido. Você quer ficar bonitinho na foto. Estou arrumadinho, estou cheirosinho. Você não quer que ninguém veja o furo embaixo da camisa. Você não quer que ninguém veja que o sapato está desgastado. E às vezes para Deus fazer o que Ele precisa, você tem que ir para uma exposição pública. Ou quase sempre. E você quer adorar a Deus, por quê? Só para entrar no templo? Templo é o que não falta. Agora, você pode entrar no reino, porque Ele veio estabelecer reino e justiça, porque nunca faltou templo naquele tempo. Inclusive, todo mundo que ficava na porta do templo, que não podia acessar, lembra-te até um louvor, não esqueça que na porta existe um adorador, querendo entrar, não podia, por um pecado que seus entes queridos tinham cometido. Estabeleceu também um decreto, que não poderia entrar. Só que teve um dia que esse povo estabeleceu uma adoração que assustou o céu, na porta. Porque às vezes você não está podendo acessar determinadas áreas e paralisa. Mas você pode fazer um impacto, mesmo sem estar naquela área. Você pode estar limpando o banheiro, estabelecer uma adoração, e a igreja ser sacudida. E Deus, inclusive, fazer com que uma presença tome a igreja, uma nuvem invada o altar, por causa de uma adoração que foi feita no banheiro, alguém limpando o vaso sujo. E aí você pensa, não, é porque o povo subiu e pregou bem. Não, talvez tenha a ver com quem passou o pano antes. Quem passou o pano antes, quem limpou a igreja antes, fez a adoração. São os agentes de milagres invisíveis, que deixa tudo organizado. E é muito mais fácil pregar com tudo limpo, coeso, alinhado, funcionando. É muito mais fácil o conforto para você. Só que passaram pessoas antes. E Deus quer fazer a glória dele se manifestar. E você fluir em áreas de competências que no momento você está sendo utilizados. Vocês estão sendo utilizados. Mais uma espécie de preparação para o lodo. Uma espécie de preparação para o lodo. Seus olhos ainda não foram abertos, nem os meus. Vou repetir. Os nossos olhos ainda não foram completamente abertos. Nós ainda não temos a total capacidade de levantar por conta própria, pegar o nosso leito e andar. Precisamos do impulso do irmão. Precisamos de uma direção de alguém, porque a palavra ainda não queimou dentro de você, a ponto dela fazer você gemer e gerar tudo o que é objetivo pelo qual o Senhor te chamou. Tem lodo no seu rosto, tem lodo no seu olho, ninguém está vendo, ou só você está vendo? Se foi de nascença, só os outros estão vendo, e às vezes você está preocupado. Não foi você que criou, não foi você que causou. Deixa Deus justificar também. Tem gente que, se é de nascença, não foi você que causou. A causa, Deus explica depois.
Agora, o que nós já temos de posse, o que nós já temos de competência, o que nós já temos de habilidade e não usamos, isso é responsabilidade nossa. Observe que 2 vozes de comando extremo foram liberadas por Jesus. Levanta a tua cama e anda, segue, sai fora daqui e fala para o povo que milagre não é aqui dentro, milagre é do lado de fora. Não tem nada a ver com o anjo que inventaram, que descia aqui. Tem a ver com o Eterno que enviou seu Filho. E o Filho dele é a luz do mundo. Então ele é que faz tudo. Já no outro, ele diz assim, ó, vai no tanque e se lava. Vai no tanque e dá água. Que água que está vindo do trono. E quando ele se lavou, os olhos se abriram. Foi que ele queria ensinar para o pessoal, os principais ali daqueles dias, que se há uma necessidade de cura, pode ser feita no sábado. Se há uma necessidade de cuidado extremo, pode ser feito no sábado. Ah, eu estou pervertendo o sábado. Não, depende do que você está fazendo no sábado. Agora, se você tira um sábado, um shabat, para pecar, aí é complicado. Agora, exercer cuidado, favor, misericórdia, isso tudo glorifica a Deus. Isso tudo agrada ao Senhor. Então, a palavra é maravilhosa. Davi cancela o acesso. Jesus devolve o acesso. Asclépios disse que você tem que esperar o anjo descer, sacudir a água e alguém tem que te jogar lá. Jesus diz assim, ei, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E enquanto eu estiver aqui, ninguém vai andar em trevas. Então, Jesus está nos habilitando também para sermos a luz. Porque onde nós estivermos, ninguém pode padecer de trevas. Ninguém pode jazer em trevas. Só que a grande questão é que nós estamos muito preocupados com as guerras e os conflitos que nós estamos sendo acometidos. Só que isso tudo impede o manifestar de Deus. Tudo isso atrapalha o cursor de tempo que Deus tem a cumprir através das nossas vidas. Tem uma história poderosa, gloriosa, e que Deus quer usar a gente. Mas a gente está muito perturbado com tudo que temos sido acometido nesses dias. Que o lodo seja arrancado nos que já enxergam, mas estão com a visão turva, e os de nascença que veem esse lodo, para que você tenha a oportunidade de se lavar no tanque. E para aqueles que estão com a desculpa, é que eu não consigo andar, é porque eu queria fazer isso, mas não consigo. Quando eu tiver, esqueça, pegue e ande a si mesmo. Ah, mas todo mundo me viu na cama há muito tempo. Levanta a si mesmo, pega a tua cama e vaza. Se coloca de pé em nome de Jesus. Os oficiais da ceia, se posicione no altar, por favor. Feche os olhos. Essa é uma palavra boa, de entendimento muito simples. Qualquer pessoa consegue.